Emanuel, ó Deus conosco, nós te esperamos com amor. Por isso vem e não tardes mais. E esperar o Emanuel conosco, esperar com carinho, com ternura, limpando sempre o espaço do nosso coração, ajeitando a casa para receber o menino que vai chegar. O menino que já está presente, que precisa encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo para que ele possa nascer. E esse ambiente tranquilo é o nosso coração. Se nós estamos com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de raiva, é preciso fazer uma limpeza, porque senão não tem como o menino nascer nesse ambiente hostil. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aproveitar esse tempo de advento, esse tempo de espera, esse tempo de vigilância para dar uma faxina bem feita no nosso coração, na nossa vida. Queremos nesse dia de hoje, no encontro com esse Deus que é Deus conosco, que é Emanuel, nós queremos pedir e trazer presente, colocar nos braços de Deus todas as pessoas que pediram as nossas orações. Queremos rezar pela Joana Dark e toda a sua família, pelo José Brito de Carvalho, pela Júlia dos Santos Pereira, pela sua mãe Iranildes. Queremos rezar também pelo Deoripe Souza Barbosa e por toda a família. Queremos trazer presente a pequena Helena Adália Guida Saraiva. Queremos rezar pelo seu Acácio Ramos, que está com sério problema de saúde. Por isso eu peço as orações de vocês também. Queremos rezar também pela Lucivânia Martins, para que Deus dê saúde, esperança, paz. Queremos trazer presente o Railton Oliveira, o Sebastião Brito, Santana. Queremos rezar pela Milena Coelho, pelo Jorge Silva e pela Rosana Nascimento, que estão em fase de recuperação, pela Mirinha e pelo Israel, também pela pequena Ana, pelo Felipe Moreno e todos os seus familiares. Queremos trazer mais uma vez o Natanael e toda a sua família. Quero trazer também a minha mãe, Maria de Olinda da Conceição. Vamos, nesse momento, invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na liturgia de hoje, nós vamos rezar, abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 10, até o 10, do versículo 1, do 6 ao 8. Ou seja, capítulo 9 de Mateus, aí nós vamos pegar o 35 até o final, depois o capítulo 10, o 1, o 6 até o 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem. O reino dos céus está próximo. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça.
Vocês receberam de graças, deem também de graça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho inicia dizendo mais uma vez, é interessante observar, e eu vou falar isso todos os dias, que Jesus está mais uma vez no movimento, no caminho. Quando o Evangelho diz que ele percorria todas as cidades e povoados, né? Todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, portanto não era na sinagoga, era nas sinagogas, pregando a boa notícia do reino. E aí vai dizer, ele ensinava, mas ao mesmo tempo ele também praticava, porque ele curava todos os tipos de doenças e enfermidade. E depois ele vai olhar para aquela multidão, e ele teve compaixão. Por quê? Porque aquela multidão estava cansada, estava abatida, estava como ovelha sem pastor. Mas, no entanto, existia aqueles, entre aspas, que se diziam pastores, né, das ovelhas. Mas Jesus vai detectar que a multidão estava como ovelha sem pastor. Portanto, estava sem cuidado, não tinha quem cuidasse. Embora tivesse os doutores da lei, os responsáveis pelos tempos, as lideranças, os sacerdotes, mas que não estavam, com certeza, cuidando bem das pessoas. Por isso que Jesus olha, tem compaixão. É interessante observar o olhar de Jesus cheio de compaixão, porque aquela multidão estava como ovelha sem pastor. E quando ele vê tudo isso, ele vai olhar para os discípulos. Hoje ele olha para nós e ele vai dizer para os discípulos, hoje ele diz para nós: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, ele está dizendo assim, ó, coloquem os joelhos no chão e peça ao dono da colheita que mande trabalhadores. E aí, em seguida, Jesus vai dizer para os discípulos, né? Em seguida, Jesus vai dizer para os discípulos. Ele chama os discípulos e ele vai dar poder sobre os discípulos, para os discípulos, né? E qual é o poder? Ele vai dar o poder para expulsar os espíritos maus, a mesma missão que dele, né? Que aquilo que ele fazia, ele agora vai transferir tudo isso, ele vai pedir que os discípulos façam a mesma coisa. Expulsar os espíritos maus que atormentavam tanta gente na época, a cura de qualquer tipo de doença e de enfermidade. Só que é interessante observar que ele vai dizer, olha, não, ele vai dizer para os discípulos, vão, anuncie, o reino do céu está próxima. O reino do céu está próximo. Cure os doentes, ressuscitem os mortos. Veja qual é a missão dos discípulos. Purifiquem os leprosos e expulsem os demônios, porque vocês receberam de graça e de graça também vocês devem dar. Uma vez que nós recebemos desse nosso Deus todas as condições, tudo, nós recebemos de Deus tudo, de graça, nós também devemos dar de graça. Olha, ver que a nossa missão é cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos. Lembrando que na época de Jesus era proibido chegar perto desse pessoal, a lei não permitia, porque se tornava impuro. Mas, no entanto, Jesus, assim como ele se aproximou desse público, ele se aproximou dos leprosos, ele curou os doentes, ele expulsou demônios e assim por diante, né? Ele também está dizendo para os discípulos, façam a mesma coisa. Ele está dando esse poder. Né? Curem, mas para isso é preciso se aproximar. Quando a gente se aproxima, nós temos esse poder de devolver a tranquilidade, de devolver a paz, né? A autoestima para essas pessoas. Nós temos esse poder. Porém, quando a gente se afasta, também nós temos o poder de fazer com que as pessoas também se sintam ainda muito mais
doente, né? Muito mais doente. A proximidade cura, o toque cura, o abraço ele é curativo. E tudo isso nós recebemos de Deus gratuitamente. Nós não pagamos nada. Nós recebemos, nós temos tudo, todos os instrumentos, tudo, porque Deus já nos concedeu tudo isso. E a nossa missão é curar os doentes, curar todos os tipos de enfermidades. E aí você, mas eu não sou médico, mas eu não tenho esse. Tem sim. Olha, se nós tratássemos bem as pessoas, sobretudo nos postinhos de saúde, nos hospitais, se a gente tratasse bem as pessoas, com certeza 50% da doença já ficaria na portaria dos hospitais e dos postos de saúde. O problema é quando a gente chega nesses ambientes, às vezes as pessoas estão ali trabalhando, sobretudo nos órgãos públicos, sobretudo nos hospitais públicos. As pessoas muitas vezes estão ali com as caras tão feias que ao invés da gente que chega doente ficar bem, fica pior ainda. Às vezes nós entramos na sala do médico, o médico mal olha para a gente. Né? Quantas vezes a gente pode ser curado, né? É tranquilo isso. Quando a gente chega na sala de um médico e o médico nos trata bem, olha para nós com carinho e com ternura. Pelo menos 50% da cura depende do bom tratamento, depende da educação. E isso vai acontecer em qualquer ambiente, também nos nossos ambientes religiosos, nas nossas igrejas, né? Nas nossas secretarias de igreja, de paróquia, de diocese e assim por diante. Portanto, a educação, a boa educação vai ajudar muita gente. Tudo isso quando a gente se aproxima. O Evangelho está dizendo, aproxime-se, porque Jesus se aproximou, Jesus tocou, né? Jesus abraçou, Jesus olhou e olhou com muito carinho e com muita ternura, ele olhou com compaixão. Por isso, meu irmão e minha irmã, é esse o convite que o Evangelho de hoje nos faz, olhar com compaixão, olhar com compaixão. É isso que o Evangelho de hoje está nos pedindo, né? Olhar para essa multidão que está aí como ovelha sem pastor e com carinho providenciar aquilo que as pessoas mais precisam de nós. Sobretudo essa aproximação, essa acolhida, essa valorização. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nesse sábado, final de semana, que Ele nos ajude, né? É bom a gente refletir mais. Nós estamos em pleno tempo de advento, tempo de preparação para acolher no nosso coração o menino Jesus e depois sairmos por aí transmitindo essa paz que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.